Digamos que eu quero que uma máquina, né, que eu gostaria que alguém fizesse um bolo novo. Um bolo que ninguém nunca fez, que pudesse ser um sabor totalmente diferente. Não tem como eu programar isso. É impossível programar isso porque eu não sei fazer isso. Então o que você pode fazer? Eu vou treinar, vou fazer um algoritmo de inteligência artificial que eu vou treinar. Então eu vou expor ele a vários tipos de receitas de bolo diferentes e ele vai aprendendo vários tipos de bolo diferente. Então eu coloco ele ali, o que eu estou querendo que ele treine, receitas de bolo, e ele vai aprendendo. Ele vai começar a tentar fazer novas receitas de bolo. Então é um outro jeito de você criar um programa. Você não diz para ele o que ele vai fazer, você vai treinando ele com dados. Então você precisa ter muitos dados. E a partir de então ele vai tentar criar dados que replicam, que sejam mais ou menos como aqueles que você fez. Ele vai encontrar os padrões, né, desses dados, com base nesses padrões. Reconhecimento de padrões, entender. Vai encontrar caminhos diferentes para poder chegar em conclusões. E você que programou, você não sabe exatamente o que ele vai fazer. Essa é a diferença. O programador não consegue falar, olha, ele vai fazer o bolo assim. Porque você, claro, que durante o treinamento você vai condicionando, você tem mais ou menos noção, mas ainda assim, o que ele vai fazer? A inteligência artificial ela é treinada e ela vai respondendo por inferência no momento que você faz as perguntas, ou você quer o novo bolo, e ela vai gerar um bolo novo. Então vamos lá, na década de 50 tinha essas IAs simbólicas e elas meio que dominavam, teve muito sucesso. Aí teve o inverno da IA, tiveram 2 invernos da IA lá por volta da década de 70, esfriou, todo mundo achava que em 30 anos o pessoal estaria fazendo uma máquina que pensava. Tem as previsões do Alan Turing, que é o pai da computação, e ele fez o teste Turing, inclusive, que é um teste para tentar imaginar um futuro que as IAs pudessem se passar por um ser humano. E que já foi também... Hoje em dia já passou. Hoje em dia já passou. Esse teste não valida, valida mais. Que era o teste Turing, aquele esquema de você não saber se o outro lado é um homem ou uma máquina e você... Você conversa só por terminal. Então imagina o seguinte, você chega no terminal e faz uma pergunta, recebe 2 respostas. Uma dada por uma máquina, um dado pelo ser humano. Se depois de 5 minutos de conversa você não conseguir saber quem é a máquina e quem é o ser humano, a máquina passou no teste. Ela conseguiu ser tão boa quanto um ser humano. E veja, qualquer tipo de pergunta. E essa é a graça do teste Turing. Ele está comparando justamente com quem? O padrão é o ser humano. Já que o Alan Turing ele não conseguia... definir a inteligência de uma maneira categórica para todo mundo entender, que ele falou assim, cara, eu não vou definir inteligência, eu vou usar o ser humano como régua. E isso que é interessante, quer dizer, se hoje uma máquina consegue se passar por um ser humano para qualquer tipo de pergunta, então começa a questionar esse negócio. É inteligente ou não é inteligente? Porque... Você vê aquele filme, qual que é o filme que é basicamente sobre o teste de Turing lá? O Ex Machina. Ex Machina, cara, é muito bom, né? O cara leva o cara lá pra testar uma robô pra ver se ela passa. Sensacional esse filme. Mas e esse já era um filme visionário, era meio que ficção científica. E hoje a gente já está vivendo na prática. Assim, a gente, inclusive lá na Caramelo Biônica, a gente implementa o teste Turing de verdade. E engana muito, gente. A gente aplicou... Sério? É muito difícil hoje em dia. Se tem alguém por trás ali que entenda de engenharia de prompts, entenda de RAG, entenda um pouquinho de como funciona isso, consegue criar conversas que são mais profundas. As minhas conversas recentes, pelo menos durante os últimos 3 meses, são mais profundas com IAs do que com pessoas. Tem gente que está se consultando com IA, né? Sim. Chinesas namoram já com IAs. Claro que assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Assim, a gente está realmente abrindo uma caixa de Pandora. Eu não recomendo, por exemplo, você fazer análise hoje, contratar uma IA como psicólogo, porque você essas IAs ainda são muito instáveis em alguns contextos, elas podem gerar... Até a própria Anthropic lançou recentemente, foi hoje ou ontem, um modelo que, segundo eles, não alucina mais. Loucura, né? Então. E daí começa a ficar um pouco mais, cada vez mais, e aí a gente está caminhando para isso. Exato, né? Mas eu não tenho dúvida, Vilela, que vai chegar esse momento que um profissional, por exemplo, de psicologia ou medicina, ou vários outros, você vai preferir a IA. A IA vai ser mais... Ela já é mais assertiva, né? Mais eficiência. Ela já tem algumas pesquisas nos Estados Unidos que mostram que um médico sozinho, ele vai ter uma porcentagem, uma pessoa com a IA, com o ChatGPT, tem uma porcentagem de assertividade, e o médico com o ChatGPT tem uma outra. O que eles achavam? Eles achavam que o médico, usando o ChatGPT, seria mais eficiente, depois o médico, depois a pessoa. Não, ao contrário, o médico ele atrapalha no diagnóstico. Em todos os testes que eles fizeram, o ser humano passando para a máquina o que ele estava sentindo, etc., ou mandando relatórios, etc., ela conseguia ter uma assertividade muito maior do que o médico.
Então o médico foi em último O lugar. médico no meio estava atrapalhando. O médico ele atrapalhou o processo.